Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato, eu sou psicóloga gestalt terapeuta, escritora, com 10 livros escritos, sempre com o objetivo de levar autoconhecimento e um questionamento interessante sobre a nossa natureza. Houve uma solicitação para que eu falasse sobre ego e essência. Qual a diferença que existe entre ego e essência? Então vamos lá. Todos nós nascemos com uma natureza, certo? Cada um é único, por mais que você ache que o outro é parecido com você, por mais que você goste de se comparar, e isso é um péssimo hábito, porque a comparação é muito lesiva. Todos nós somos seres únicos. Imagina, você, quantas vidas você já teve, quantas experiências que você acumulou, quantas coisas que você aprendeu ao longo do tempo, não é? Qual a sua percepção sobre as coisas? Qual a sua sensibilidade? Às vezes eu pergunto para alguém, o que você gosta de comer muito? A pessoa diz pizza, diz Carola. Ok, me fala como. A pessoa começa a dar a receita da pizza. Eu digo, não, me fala como é que você gosta. Então, veja, não dá para explicar. Nós temos um gosto único, nós temos uma forma única de ser, de sentir, de pensar. Nós temos ritmos diferentes, um dorme mais, outro dorme menos, um precisa de um determinado tipo de alimento, outro precisa de outro. Olha como nós precisamos respeitar a nossa unicidade. Então, essa natureza, isso é o que nós chamamos de essência, tá? Essa essência, ela é natural, ela é inteligente, ela é poderosa, ela tem todos os potenciais que nós precisamos. De vida para vida, nós temos karmas diferentes, nós temos dharmas diferentes, que é o nosso real propósito de vida, de crescimento. Então, de repente, numa vida passada, eu posso ter sido uma matemática, ter entendido muito de números, ter gostado muito de fazer experiências químicas, e nessa vida eu não gosto. Eu estou desenvolvendo uma outra forma, a escrita, a fala, o estudo, o intelectual. Então, veja, não é igual em todos os momentos. Cada vida você tem um propósito diferente, tá? Para que você se desenvolva e você tem os potenciais, a inteligência certinho para aquilo que você veio fazer aqui, de acordo com a sua proposta kármica. O que é o ego? O ego são todas as aprendizagens que nós temos, inclusive a nível de inconsciente coletivo. Todas as experiências, todas as aprendizagens que ao longo do tempo o homem acumulou e está no inconsciente coletivo. Valores, por exemplo, mas eu quero dizer não os valores da essência, os valores, por exemplo, valores comerciais, valores intelectuais. Tá? Então, por exemplo, o ego, ele se baseia muito no orgulho, na vaidade, na comparação, na manipulação. E por incrível que pareça, isso são defesas. Quando nós falamos assim, nossa, como o sujeito é egocêntrico, como ele é narcisista, gente, na realidade nós estamos conotando, tá? Até com um ar um pouco pesado ou negativo, mas nós precisamos entender que tudo é uma aprendizagem. De repente, aquele comportamento egóico, centralizador, egocêntrico, é uma defesa que aquela pessoa aprendeu a ter na própria educação dela. Eu tenho vários livros falando sobre as crenças que nós criamos, que nós introjetamos na nossa infância e que, de certa forma, nós já trazemos. Por isso que nós nascemos no núcleo familiar, nós temos os pais que nós precisamos, porque nós acabamos introjetando coisas que têm a ver conosco, com a nossa necessidade de aprender também, ok? Já fizemos em psicologia estudos muito interessantes com gêmeos e trigêmeos,
onde cada um tinha uma forma de pensar. De repente, um achava que o pai era um cara maravilhoso, o outro detestava o pai, e o pai era o mesmo, certo? Dando a cada um o tempo que ele tinha para dar, as condições financeiras para cuidar daquela família. E cada um cresceu com uma impressão, com uma necessidade emocional. Por isso que eu enfatizo que a nossa natureza é única, a nossa forma, inclusive, de introjetar as nossas defesas, que tem a ver com o nosso ego, é única também. Então, o ego é como se fosse a capa que a gente veste, tá? E que nós vamos lidando com a vida, porque nós aprendemos a nos defender de algumas formas. Então, voltando a esses exemplos, eu até estou começando a escrever um livro de relacionamentos tóxicos, que fala muito sobre essas personalidades pesadas, não é? Mas nós precisamos realmente ter a compreensão de entender muito profundamente que são processos defensivos. Você, obviamente, não tem que ficar num relacionamento tóxico. Você, obviamente, não tem que ficar perto ou se deixar manipular por um narcisista. Mas você precisa compreender que aquele comportamento é uma coisa que ele usa como uma defesa. O dia que ele estiver pronto para querer amadurecer, para se entender, então ele vai procurar uma ajuda e aí ele vai trazer à tona a essência. O objetivo da Gestalt terapia, que é a minha linha de atuação, é muito esse, é trazer à tona a natureza, porque na maioria das vezes a nossa natureza fica como pano de fundo para as nossas ações. E o que está em evidência é o nosso ego, as nossas defesas. Quando nós trabalhamos o autoconhecimento, nós vamos entender que a nossa natureza nos comunica. Ela o tempo todo está passando informações, tanto de coisas boas como de coisas ruins. A nossa natureza prima pelo conforto, sempre. Então, se nós estamos bem, isso significa que nós estamos tendo posturas, crenças, atitudes que estão nos fazendo bem. Legal, né? Óbvio. A nível físico, você comeu uma comida gostosa, sabe aquela comida que você adora? Você diz, nossa, como eu estou satisfeito. Você faz uma compra daquela roupa, daquele conjunto, daquela mesa, daquele conjunto de sala de jantar, enfim, você fala, nossa, como ficou bacana, como ficou lindo, você fica feliz. Então, quer dizer, a nível material, nós sabemos como é essa história. A nossa encrenca está no nível emocional. Só que a nossa natureza, ela também nos informa a nível emocional. Se nós estamos comendo direito, se nós estamos dormindo direito, se nós estamos dando atenção às nossas necessidades fisiológicas, nós sabemos, porque vai incomodar. Fica sem fazer xixi. Não, acho que eu não quero fazer xixi, não preciso fazer xixi. Não preciso tomar água. Experimenta. Vai ter um momento que você vai ter que sair correndo, certo? Ou você vai ficar muito mal, vai chegar a desmaiar de sede. E veja, o que aconteceu aqui? A natureza ganha, ok? E no nível emocional, gente? No nível emocional, nós temos doenças, quadros emocionais perturbadores, como ansiedade negativa, medos. Tem um livro sobre ansiedade, tem um livro sobre medos, ok? Nós temos sintomas assim como angústias, sabe, aquele nó na garganta, na boca do estômago, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, aquele peso assim, até arrepios, sabe? Uma pessoa que é convidada a falar, não, agora você vai falar sobre aquilo, nossa, ela entra em pânico porque ela começa a se cobrar, ela começa a se exigir, ela começa a impor a ela uma coisa de controle que todo mundo tem que achar maravilhoso, todo mundo tem que gostar do que ela está falando, todo mundo tem que aceitá-la, ela tem que ser perfeita, ela não pode errar. Sabe o que acontece com essa pessoa, com toda essa cobrança? Ou ela entra em pânico, vai ter uma crise de pânico e não vai conseguir falar, não vai desempenhar,
ou o desempenho dela vai ficar totalmente comprometido, que é exatamente pela ansiedade que ela criou, por conta de toda a exigência, então ela vai ter brancos, né, no meio da fala, ela não vai lembrar o que ela está falando, ou depois da apresentação ela literalmente desmaia, porque ela gastou tanta energia em manter o controle, ok? Sem se deixar levar pelo conhecimento real que ela tem, ou não, tá? Por que não pode, por exemplo, não dizer que não sabe? Se eu estou dando uma palestra para 1000 pessoas, todo mundo tem que adorar a palestra? Não! Muita gente vai gostar, muita gente não vai. Tem gente que não está nem prestando atenção. Tem gente que está preocupado com o que vai fazer depois, com o jantar, se a namorada vai querer sair com ele ou não. Ele não está nem aí, não está prestando atenção. Como que eu vou exigir de mim um controle dessa plateia? Então veja, qual seria o meu foco e dessa pessoa que foi convidada a falar? O foco está no que ela vai falar, no conhecimento dela, no que ela vai transmitir, ok? Mas todas as vezes que nós fazemos tudo isso com a gente, essa cobrança, essa exigência, esse controle absurdo, tá? Tudo isso por conta das crenças que a pessoa introjetou, que ela tem que ser perfeccionista, que ela não pode errar, que ela tem que ser aceita, que todo mundo tem que gostar dela. Que peso, né? O que vai acontecer? Vai pesar, a pessoa vai se sentir mal. Então, ela se sente mal todo dia um pouquinho, a cada comportamento. Já expliquei isso em outros vídeos. A pessoa vai somando sensações de insatisfação, de irritação, de coisas ruins que ela faz para ela mesma. Um dia ela explode, ou ela implode e fica chorando uma semana, deprimida, ou ela explode no sentido ira mesmo, sabe? De brigar, de quebrar coisa, de numa fala levantar todos os defuntos, das mágoas, dos ressentimentos. E a gente nem pode criticar a explosão ou a implosão, porque tudo isso é resultado das contenções, dessas pequenas atitudes egóicas, defensivas, que ao longo do tempo a pessoa acumulou. Então o ego é exatamente essa coisa que a gente incorporou, é uma capa que meio que esconde a nossa natureza, coloca a nossa natureza na caixinha. Todos nós temos ego, tá? É milenar, já falei, né, do inconsciente coletivo. De vida para vida nós desenvolvemos isso grandiosamente, até para podermos sobreviver em cada comunidade ou momentos históricos que a gente esteve. Então veja, o nosso objetivo hoje, dentro do processo de equilíbrio e de amadurecimento, é controlar o ego. É entender por quê, para quê, em função de que nós agimos. Esse é o processo de autoconhecimento. Para que você sinta, para que você se conecte com o quê? Com a sua essência. A essência precisa sair. A essência é liberdade, a essência é autenticidade, a essência é criatividade, porque cada um é um. Não tem cursinho para ser criativo, ok? Tem cursinho para liberar essa natureza. A biodança é uma coisa maravilhosa que eu ministro também com esse objetivo, de trazer essa natureza para cima, de liberar essa essência, tá? Através da conexão. Então, o que nós precisamos aprender realmente é sentir. Porque o sentir não disfarça, o sentir é real. Você fala, estou com vontade de fazer xixi, ponto. Você sabe. Se você quer postergar ou não o momento que você vai fazer xixi, tudo bem, mas que você vai, você vai. Faz parte da natureza. Aí você diz, mas hoje eu preciso me respeitar, hoje eu não vou me cobrar. Será que você vai manter? Se você mantiver, você está indo no caminho da essência. Autorrespeito, para gerar o bem, para gerar o conforto, tá? Para trazer alegria, a espontaneidade, tudo isso que está lá devidamente fechadinho na caixinha, ok? Só que a gente não faz isso por medidas de defesa. Você fala, hoje eu vou me respeitar. Aí alguém chega e fala, dá para você fazer isso para mim? Você vai lá e faz. Você nem pensou.
Você não deu aquela pausa que eu sempre recomendo para as pessoas que têm dificuldade de falar não ou de colocar limite para os outros? 10 segundos, respira. Conta até 10. Sente. Sente. O que eu quero? O que eu prefiro? O que eu estou disposto a? Aí sim você está trazendo a sua natureza, a sua essência para fora e tirando a força do ego. E esse é o caminho, gente. Esse é o caminho da minha linha, pelo menos de terapia, ao longo de todo esse tempo que eu sou terapeuta, que é trazer a essência para cima, que é buscar a conexão certa com o sentir, para que nós saibamos com muita clareza o que faz bem e o que faz mal. Ora, depois de toda essa clareza, se você continuar agindo para se sentir mal, então você vai ficar cada vez mais responsável pelo que você faz. E tem um ditado muito legal que diz assim: a natureza protege a ignorância, mas não protege a consciência. Então, quanto mais você se equilibra, e o nosso objetivo é buscar o equilíbrio, a vida, o universo vai nos empurrar para que sejamos cada vez mais equilibrados, autênticos, responsáveis, não é? Consistentes com aquilo que a gente aprendeu. Se eu sei que uma comida me faz mal, me dá alergia, não vou comer. Gente, é burrice. Mas tem sim, já ouvi casos, aquela garota que, por vergonha, não quis falar para o fulano com quem ela estava ficando que tal alimento faria mal. E ela foi lá e comeu, porque ele ia comer o tal do alimento. E ele disse: o que você vai querer? Ela disse: o que você vai querer? E ele disse: tal coisa. Ela sabia que ia fazer mal, mas ela falou: ah, pede a mesma coisa para mim. Esse é um pequeno exemplo de como as pessoas se colocam à disposição do outro para agradar, para ser aceita, porque não tem coragem de falar, de ser si mesmo, não tem assertividade, não tem autoafirmação. É para isso que serve a terapia. E os livros estão aí justamente para ajudar você. Em busca da cura emocional, equilíbrio emocional, tem um capítulo sobre ego versus essência, que é justamente para trazer esse assunto tão interessante para que nós possamos aprender a nos responsabilizarmos mais pelo que nós somos, não é? Então, se você quiser ser mais leve, ser mais feliz, ser mais assertivo, ser mais consistente, aprenda a conectar-se com a sua essência, com o seu sentir, porque a natureza, gente, fala através das sensações de bem, nos mostrando que nós estamos fazendo coisas boas, estamos tendo atitudes corretas conosco. E através do mal-estar, o físico, quando nós exageramos na dose e nos machucamos fisicamente falando, e aquelas sensações de angústia, de tristeza, de depressão, de medo, de ansiedade negativa, quando nós permanecemos em atitudes erradas que vão contra a nossa natureza, ok? Autoconhecimento é isso, é bancar-se, é aprender a se autoafirmar, a ser consistente com o seu sentir e a dar espaço para essa natureza. Isso se chama liberdade, isso se chama autenticidade, isso se chama felicidade, porque é o momento em que você existe e você é. Não tem rótulo, você é. Isso é muito bonito, porque o ser vale pelo ser. Eu espero grandiosamente que você queira trilhar esse caminho em busca do ser. Estou à disposição, fico à disposição para dúvidas, críticas, ideias de temas, enfim. Muito obrigada pela sua atenção, namastê e até o próximo vídeo. Tchau, gente!